Paz e graça do nosso Deus, nosso Pai Celestial, venha ser comigo e também com o povo do nosso Senhor, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com todos os filhos de Deus dispersos. Prezados irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui na terceira palestra, terceiro estudo bíblico, que vem tratando sobre a humanidade do Filho de Deus. E como eu falei para os irmãos, nós estamos trabalhando em cima do livro Como Ser Realmente Feliz. Esse maravilhoso livro é um livro que vem trazendo temas importantes sobre o Evangelho Eterno. Um livro maravilhoso. E eu aconselho também aos irmãos a tentar adquirir essa edição. Essa edição aqui é uma edição bem mais antiga. É uma edição que para mim foi a melhor de todas. Vem tratando de assuntos diferentes desse outro aqui, vem trazendo muitos textos do Espírito de Profecia, e o estudo que eu venho fazendo está sendo baseado nesse aqui, muito importante. Um livro enviado pelo céu, por Deus, para esclarecer. Isso aqui foi desde 2003, 2004, 2005. Naquela época houve uma agitação muito grande na Igreja Adventista do Sétimo Dia com respeito a esse assunto. A liderança se levantou para combater bastante essa mensagem e depois esfriou. Hoje está reacendendo de novo o assunto, só que hoje o povo de Deus está despreparado porque não tem conhecimento do livro Como Ser Realmente Feliz, o livro tocado por nosso sentimento, o livro Cristo e Sua Justiça, o comentário de Gálatas, o comentário de Romanos, o livro maravilhoso, o livro Lições de Fé, que é um livro excelentíssimo. Cristo, nossa justiça, o caminho consagrado para a perfeição cristã. Maravilhosos. Também eu aconselho a ler o livro do pastor Herbert Douglas, Porque Jesus Ainda Não Voltou. Também tem um outro livro maravilhoso, O Verbo Se Fez Carne, do pastor Larson. São livros esclarecedores. Também eu aconselho a adquirir o livro Estudos Bíblicos, o mais antigo, que aí contém as doutrinas verdadeiras de nossa igreja. E aí os irmãos irão ver como a nossa igreja houve uma mudança tremenda nos princípios, nos pilares, como hoje, como liderança, como igreja, não está se pregando o verdadeiro evangelho, está se pregando um falso evangelho. Prezados irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir suas bênçãos para darmos continuidade e finalizarmos esse tema tão maravilhoso. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar-nos, venha capacitar-nos, venha instruir-nos e abençoe, Senhor, para que essa mensagem alcance teu povo, a tua igreja, desperte. Que o Senhor me dê graça e sabedoria, apesar de ser um homem simples, apesar de ser um homem sem cultura intelectual, mas o Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 19 em diante, diz que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Assim, Senhor Deus, usa-me segundo a tua graça e misericórdia, para que teu povo, Senhor, ouça a tua palavra, porque, Senhor, o teu povo não está podendo ouvir a tua palavra por meio dos sábios, porque eles enlouqueceram. Ajude-me, Senhor, segundo a graça de Jesus. Amém. Um abismo chama outro abismo. Por ter se equivocado ao definir pecado como natureza, ensina-se em decorrência que Jesus teria vindo com a natureza de Adão antes da queda. Ele teria assumido uma natureza humana na qual não teria tido tendências hereditárias ao mal. Teria vindo em carne santa,
Assim, Jesus, em sua luta e vitória sobre o pecado, teria tido uma tremenda vantagem que nunca poderíamos obter. Não nos era facultado nascer com a natureza de Adão antes da queda. Também nos era impossível obter carne santa nesta vida. Tal doutrina abre o caminho para que o homem tenha uma desculpa para continuar cometendo o pecado, visto que supõe ser um objetivo impossível de ser alcançado. Quando os líderes de nossa igreja se uniram com os protestantes na década de 50, que eles agora, para alegrar e satisfazer os protestantes, para não serem mais chamados de seitas, passaram a ensinar que Jesus Cristo veio com a natureza santa, eles não pararam para analisar o abismo em que eles haviam caído e jogado a igreja. Ou seja, que nessa vida eu não posso ter carne santa. Nós só podemos ter carne santa pela volta de Cristo, quando Ele voltar e transformar esse corpo corruptível em corpo incorruptível. Então significa que se Jesus Cristo veio com uma natureza santa, então é impossível agora obter natureza santa? Então significa que é impossível eu viver uma vida, a mesma vida que Jesus viveu. Então significa que agora, com esse ensinamento, o que vai acontecer? Nós iremos acalentar a igreja, acalentar aos membros e o mundo de que iremos pecar até Jesus voltar. Então nós iremos agora falar, já que Jesus foi diferente de mim, ele não veio com a mesma natureza, ele não foi tocado por dentro, e eu sou, e eu jamais vou conseguir viver como ele viveu, então eu vou deixar de estar me angustiando, me martirizando, lutando para vencer pecado, porque é impossível. Ou seja, o que isso vai acontecer? Milhares e milhares de pessoas a cada dia irão se perder. O que mais irá acontecer? O que vai acontecer é que Jesus Cristo vai ter que passar muitos e muitos e muitos anos para poder voltar. Por quê? Olha o que nos diz o livro Parábola de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então, quando é que Jesus vai voltar? Somente quando o seu caráter foi reproduzido em seu povo. O caráter de Jesus Cristo é representado pelas vestes lá de Zacarias 3. Se lembram que quando Zacarias estava sendo acusado pelo diabo de dia e de noite, e agora Deus chegou perante Zacarias e falou, os teus pecados estão perdoados, removam dele as vestes imundas e dê a ele um turbante limpo, vestes limpas. Ou seja, aquela vestes que foi removida representava o pecado. O pecado teria que ser removido, a veste velha teria que ser removida para poder ser posta uma veste nova. A veste nova não poderia ser colocada em cima de uma veste velha. Ou seja, a justiça de Cristo não pode ser colocada no homem enquanto ele está cometendo pecados conhecidos. Não pode ser colocado. Então é necessário que o pecado cesse para que a justiça eterna seja introduzido. Então, se Jesus Cristo foi diferente de mim, então isso significa que nós iremos pecar até Jesus voltar. E se nós formos pecar até Jesus voltar, significa que é uma tremenda tolice que
Só Deus para ter misericórdia. Vamos dar continuidade à leitura. E se a natureza humana tivesse sido a do Adão antes da queda? Primeiro, ele não teria vindo até o fundo do poço, onde nós estamos, a escada de Jacó Cristo. Então, se ele não tivesse sido igual a mim, então a escada de Jacó não teria alcançado o fundo do poço, aonde eu me encontro. Não teria vindo até onde estávamos, e portanto Jesus não estaria qualificado para ser o segundo Adão, o novo representante da raça humana caída. Se ele tivesse vindo em carne santa, não estaria sujeito à morte. Por quê? Porque Adão só passou a ser sujeito à morte quando ele passou a ter uma natureza pecaminosa. Então, Jesus Cristo, toda a humanidade esteve em Jesus Cristo, toda a humanidade que havia pecado, os pecados foram colocados em Jesus Cristo, porque toda a humanidade estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu porque toda a humanidade estava nele. Então toda a humanidade teria que morrer. Então toda a humanidade estava nele. Então ele herdou a natureza humana de toda a humanidade. Continuemos. Desfigura-se a sua estupenda vitória sobre o mal, conseguida nas mesmas condições em que você e eu estamos. Terceiro, ele deixa de ser nosso exemplo, pois teria tido uma natureza humana não só superior à nossa, mas também indisponível a nós. Quarto, criam-se condições para as desculpas humanas em atingir a mesma vitória que ele conseguiu pela mesma fé no poder criador da palavra de Deus. Ele conseguiu por ser diferente de mim, logo eu não posso. Quinto, não poderíamos alimentar esperança alguma de completa vitória sobre o ego, pois não teríamos à nossa disposição as mesmas condições que ele teria tido para vencer. Se Jesus não tivesse tido um ego humano, naturalmente inclinado ao mal, como o nosso ao nascermos, então ele nem teria tido necessidade de vencê-lo, pois seu ego humano já teria sempre estado predisposto ao bem, como o ego de Adão antes da queda. Sexto, sendo-nos impossível completa vitória sobre o ego, não poderia haver um povo que refletisse completamente o caráter de Cristo. Colhe-se um cereal apenas quando está maduro, diz o autor do livro. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está o quê? Madura. Apocalipse 14:15. Portanto, quem está atrasando a volta de Jesus somos nós, os cristãos. Não somos nós que estamos esperando Jesus voltar, e sim, é ele que está aguardando que sua noiva se apronte. Quando se disser, são chegadas as bodas do Cordeiro, sua noiva já terá se aprontado e ele virá para buscá-la. Se sua natureza humana foi tendente ao mal como a nossa, primeiro veio realmente até o fundo do poço, onde nós estávamos. A escada de Jacó, Jesus efetivamente chegou até onde nós estamos. Em nossa natureza pecaminosa, com tendências ao mal herdadas. Somente assim pode ser o segundo Adão. Pode então ser nosso exemplo. Então, pela graça, favor e poder de Deus, podemos esperar vencer, como ele venceu, e assentar-se com ele no seu trono. Apocalipse 3:21. Porque Jesus veio em carne tendente ao mal. Por quê?
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, Romanos 8,4, para que o caráter de Cristo se reproduzisse perfeitamente em seu povo. Não existe nenhuma citação bíblica que afirme que Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda, mas existem as várias que asseguram que veio em semelhança de carne do pecado, tendente ao mal, Romanos 8,3. Conclusão de nosso estudo: Jesus não consentiu com o pecado, condenou a lei do pecado em sua carne tendente ao mal, idêntica à que herdamos de nossos pais. Ao vir viver em nós, almeja condená-la novamente. Se ele venceu e, para tanto, não se valeu de nenhum poder, vantagem ou condição que não estejam amplamente disponíveis também a nós, então nós também podemos e devemos vencer o nosso ego como ele fez. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio e morou em uma carne humana pecaminosa e venceu o pecado na carne, em sua carne pecaminosa. Da mesma forma, Jesus Cristo hoje está pedindo para morar em cada um de nós. Se nós o permitirmos que Jesus Cristo faça morada em nós, ele irá realizar as mesmas obras que realizou há 2000 anos atrás em carne pecaminosa. Divindade mais humanidade pecaminosa é igual a sucesso, diz o autor do livro. E é verdade. Ao apresentar seu filho, é como se Deus Pai dissesse: observe a perfeita justiça que eu realizei na semelhança de carne pecaminosa de seu irmão, Jesus Cristo. Se não me impedir, realizarei o mesmo em você. Não há, portanto, qualquer desculpa para continuar pecando. Então, nosso Pai Celestial, ele olha para nós e diz: olha para a Bíblia e veja o que foi que eu fiz na carne humana do irmão de vocês. Se vocês permitirem, eu realizarei a mesma coisa que realizei na vida dele, na sua carne, em cada um de vocês. E a profecia de Apocalipse 7 e Apocalipse 14 nos diz que isso vai acontecer, não apenas em um homem, mas num grupo seleto de 144 mil. Que venhamos fazer parte deste povo, que venhamos examinar essa mensagem com o desejo de aprender, com o desejo de amar a Jesus Cristo, de entregar nossa vida a Ele. Que Deus assim nos abençoe, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por ter nos concedido a graça e o privilégio de participarmos desse estudo maravilhoso da leitura da Tua Palavra. Abençoe Teu povo, a Tua igreja, para que essa mensagem alcance o Teu povo e desperte-nos de nosso estado de mornidão. A Tua Palavra diz que a humanidade de Teu amado Filho é tudo para nós. A completa compreensão dessa mensagem nos traz vitória sobre o pecado. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.